Pai maravilhoso, entramos em Tua presença em oração, Senhor, te agradecemos por mais essa quinta-feira, Senhor, e por este domingo maravilhoso também, onde tivemos esse batismo, Senhor, mais pessoas se entregando, Senhor, a Tua salvação, esperando a Tua volta, Senhor, em santidade, Senhor, em consagração diante dos Teus caminhos. Te pedimos também o bom conselho da Tua palavra, para que possamos presidir bem este ensino bíblico, Senhor, de modo que todos sejamos aperfeiçoados como um só corpo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Como vocês perceberam, o livro de Crônicas, ele é um livro com muitas repetições, né? Deu para perceber que os 9 primeiros capítulos praticamente são genealogias. E depois eu vou perguntar para vocês por quê. Então hoje vai ter muitas perguntas aqui de minha parte. Vamos ver se vocês estão afiados nas respostas. Não tem nem pergunta de Crônicas que eu não vou responder nada. E depois, vocês viram que a gente teve um repeteco de Saul e de Davi, né? Sim. E a novidade está um pouco em Naum e no final de 2 Reis. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar por Naum, explicar um pouco do contexto que Naum estava pregando. Depois nós vamos pro finalzinho de 2 Reis, onde vai ter o exílio de Judá dessa vez, né? A gente viu na semana passada o exílio da tribo do norte, né? Das 10 tribos de Israel sendo levadas cativas para a Síria. E nessa semana nós vamos ver o exílio de Judá, do Reino Sul, né? Como é que eles foram levados para outro destino, para a Babilônia, né? Mas vamos começar primeiro pelo profeta Naum. O profeta Naum, ele fez uma profecia exclusivamente para o povo de Nínive, né? Aí eu vos pergunto, vocês lembram quem que é o povo de Nínive? Vocês lembram o que é Nínive? É uma cidade que estava em pecado, um povo que estava em pecado. Vocês lembram qual que foi o profeta que pregou a favor de Nínive? O que foi comido pela baleia lá. Isso mesmo. Exatamente, Vânia, foi Jonas. Jonas. Eu confundo Jonas com Joel. Então olha só que interessante o que aconteceu aqui, né? Porque Jonas, ele pregou para uma geração anterior, né? Ele pregou para uma geração da Síria. Então Nínive, ela era a capital do império da Síria, tá? Então pensa que a Síria é como se fosse o país, né? O império. E a capital é Nínive, que é a principal cidade do império assírio, né? Então, quando o Senhor Deus pediu para Jonas ir lá, pedir para que eles se arrependessem das más obras que tinham subido a Deus, ali eles se arrependeram, né? Como a gente tinha falado na semana passada, até os animais, eles vestiam com roupa de humilhação, né? Até os animais se humilharam diante do Senhor, né? E o Senhor os perdoou, Jonas ficou bravo, né? Ficou chateado, a gente discutiu muito sobre isso. E o Senhor teve misericórdia daquela geração. Então, aquela geração dos ninivitas, o Senhor salvou aquela geração. Aquela geração foi remida e perdoada pelo Senhor. Mas mais para frente apareceu uma geração perversa, que foi a geração que levou a tribo norte de Israel cativa, né? Vocês lembram que a tribo norte foi levada cativa? Sobre o governo do rei Oséias, que foi o último rei da tribo norte? Então como é que estava a geografia naquela época? Só para vocês entenderem. Vocês lembram da Rosa dos Ventos, né? Que a gente aprendeu na escola, que tem norte, sul, leste, oeste, né? E depois tem noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, certo? Então, partindo da Rosa dos Ventos, eu vou dar um panorama geral de como que era a geografia, para vocês entenderem que hoje vai ter uma aplicação importante aqui, entender um pouco da geografia da época. Então, quando a gente estava lendo o livro de Reis, né? Vamos pegar primeiro o reino de Israel. O reino de Israel, então, como vocês viram, estava dividido em reino norte, né? Que eram as 10 tribos, né? Que a capital era Samaria. E nós temos o reino sul, que era composto por Judá e Benjamim, certo? Que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém.
Então a capital do Reino Sul é Jerusalém e a capital do Reino Norte é Samaria, certo? Aí, vamos pegar as nações vizinhas. Então Israel está aqui no centro, ao oeste, né, ou do lado esquerdo, estão os filisteus, certo? A noroeste está o povo de Tiro e Sidom, que é onde Elias foi quando o Senhor mandou ele para aquela viúva. Lembra aquela viúva que o Senhor mandou Elias? Então a viúva ficava na região de Tiro e Sidom, ficava ao noroeste. Então, portanto, ao norte dos filisteus, certo? Aí, ao sudoeste de Israel está o Egito, certo? Então o Egito, ele está descendo, indo para a esquerda, indo para o oeste. Ao norte de Israel está a Síria, certo? Cuja capital é Damasco, onde o apóstolo Paulo se converteu lá no futuro, lembra? Que ele ficou cego e caiu do cavalo? Então foi subindo ao norte para a Síria que aconteceu isso com o apóstolo Paulo. E aí, a leste, se a gente for para o leste de Israel, para o lado oposto dos filisteus, nós vamos ter Amon ao norte e Moabe ao sul, certo? Que são os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, lá do passado. É o povo cujo Ló foi o patriarca, né? E aí, se nós formos para o extremo oriente, para o extremo nordeste, nós temos o grande império da Síria, que até então era a nação mais poderosa da época, certo? Então esse é o panorama geográfico, mais ou menos. Então o profeta Naum, ele profetizou para os assírios que levaram o povo, a tribo norte, para o exílio, certo? Ele não está falando mais para a geração de Jonas. A geração de Jonas já morreu, e essa geração é a geração que levou cativa o povo de Israel. Foi um outro rei já, um outro rei assírio. E aí, Naum, ele profetizou que o império da Assíria seria destruído por um império superior a ele. Porque eles se envaideceram, ao invés de ele darem glória a Deus, porque o Senhor entregou a tribo norte nas mãos do rei da Síria. Não foi o rei da Síria que conquistou a tribo do norte. O Senhor entregou a tribo do norte nas mãos do rei da Síria, como punição por conta da tribo norte, que não se arrependeu. E continuou praticando idolatria, certo? Só que os assírios bateram no peito e falaram, foi pelo meu poder. E aí o juízo do Senhor foi para cima dos assírios também. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui, a segunda na verdade, e vocês já têm essa dica em Segunda Reis, hein? Qual foi a nação que veio e destruiu os assírios? Vocês já têm condições de responder essa pergunta. Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Se vocês não conseguirem, eu vou dar uma dica. E aí vocês vão acertar. Então vamos lá. Qual foi a nação que veio, que o Senhor usou? Hã? Babilônia? Vocês escutaram o que a Dessa falou? Não? Acertei? Bom, como vocês não escutaram o que a Dessa falou, vou deixar vocês pensarem ainda. Alguém tem alguma ideia? Dalva, Joana, Vânia, Ari. Ninguém tem uma sugestão? Eu acho que eu ouvi a Andressa, então eu vou ficar quieta aqui. O que você escutou, Dalva? Pode falar. O que você escutou? Eu acho que Babilônia. Babilônia. Eu tô ótima. Vocês concordam com a Dessa? Ou vocês acham que é uma outra? Carolina e Gabriel também pode falar se tiver alguma sugestão. Ela entrou agora, amor. A Carol escutou? Então, cara, eu perguntei qual que foi o reino que subjugou o reino da Síria. Então o profeta Naum profetizou que uma nação iria destruir a Síria. A Dessa apostou na Babilônia. Vocês apostam junto com a Dessa? Então, no silêncio de vocês, Eu aposto com ela. a Dalva apostou. Vânia e Ari também? Se eles ligarem o...
Carol também, se estiver presente. Lê, acabei de entrar, ouvi a pergunta agora. O que você acha? Lembra que eu te falei que essa última semana eu não consegui acompanhar? Aham. A leitura? Eu não li esse livro. Ah, mas essa pergunta é mais antiga, não é? Qual? Que você fez. Não, ela diz respeito a Naum, Ah, tá. entendeu? Eu não cheguei a ler Naum ainda. Então, gente, é isso mesmo, tá? O Império Babilônico foi a próxima grande potência que apareceu no mundo. Inclusive, então, a Babilônia veio para cumprir esse juízo e destruiu o Império Assíria e, portanto, se tornou o próximo império vigente, tá? Então, o profeta Naum estava profetizando sobre o Império Babilônico que destruiria o Império Assírico, tá? E aí, nós vamos agora para a Segunda Reis, onde vocês vão entender exatamente isso, tá? Nós vamos primeiro para a Segunda Reis 21. E aí, em Segunda Reis 21, lembra que na semana passada a gente parou sobre o rei, pensando na tribo sul, na tribo de Judá. O último rei que nós vimos foi o rei Ezequias, né? Que foi um rei muito bom, foi um dos reis mais perfeitos que apareceram, né? Ele só vai ser superado pelo neto dele, que vai aparecer mais pra frente, pelo bisneto, aliás. Mas o rei Ezequias foi um rei muito piedoso, e na época de Ezequias, ele estava sendo atacado pelo próprio Império Assírio, né? Então o Império Assírio levou a tribo norte, né, em cativeiro, e depois o Império Assírio tentou levar também a tribo sul. Só que o Senhor, ele acabou com grande salvação, ele conseguiu salvar a tribo sul, porque Ezequias confiou no Senhor. E então o Senhor fez um grande livramento ali contra o rei da Síria. E depois Ezequias morreu, né? Antes de morrer, lembrem que Ezequias, ele mostrou a casa do tesouro para o rei da Babilônia, olha só. E ali o profeta Isaías trouxe aquela profecia, né? De porque ele foi imprudente, negligente e mostrou a casa do tesouro para o rei da Babilônia. O Senhor, no futuro, mandaria a Babilônia sitiar Jerusalém e levar eles cativos e levar os tesouros da casa do Senhor. Só que não nos dias de Ezequias, porque Ezequias era um rei piedoso, era um rei bom. Então isso foi o que a gente viu na semana passada. E depois Ezequias teve um filho chamado Manassés, que foi diametralmente oposto ao rei Ezequias. Ele foi o pior rei de Judá com folga. Com folga. Então Manassés vem como o pior rei, abismo, segundo o pior rei de Judá. Entendeu? Ele foi muito mal mesmo. Porque Manassés, ele cometia os seguintes pecados. Ele era idólatra, como todos os outros, como todos os reis do Reino Norte, né? Ele servia outros deuses, além do Senhor. E ele praticava adivinhação, né? Sacrifício humano, né? E sacrifício humano, exatamente. Não só o sacrifício humano, mas ele sacrificou o próprio filho a Moloque, né? No fogo. Então, a respeito à adivinhação, nós temos a adivinhação presente muito nos dias de hoje, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você sabe me dizer, nos dias atuais, quais seriam os correspondentes a adivinhações nos dias de hoje? Pensem um pouco. Nos dias de hoje, o que seria taxado como adivinhação? Quem souber pode responder. Oi, Cá. Os espíritas? Espiritismo, uma certa forma, né? Principalmente os de As cartomantes, né? cartomantes também, perfeito. O espiritismo, eu diria mais na linha do candomblé e da umbanda, né? Porque geralmente na linha kardecista você vai e recebe o passe, né? Agora na linha do umbanda, do candomblé, você já tem os espíritos que descem nos médiums, e os médiums são consultados, né, para guiarem a sua vida, né? E adivinhar, de certa forma, o seu futuro, o que você precisa fazer para modificar certas instâncias e áreas da sua vida. Então tá certo, cartomancia tá certo. Tarô também seria uma outra espécie, né? E que mais? Tem uma coisa muito interessante que está nos nossos dias, mas ninguém pensa. Eu sei. Vamos ver. Falsa profecia.
Também, mas é uma coisa mais do mundo. Signo. Horóscopo. Signo, perfeito, horóscopo, astros. Então aqui foi falado que o rei Manassés, ele utilizava os astros, ele consultava os astros, as estrelas, né, para basear as suas escolhas. Então, nós vemos que Manassés, ele teve um agravante em relação aos outros reis, porque além de se prostrar sobre Baal, sobre Astarote, e sacrificar o seu próprio filho do seu ventre para Moloque, então, além dele confiar o seu destino a esses deuses, ele procurava consultar outras fontes para saber como seria a sua vida, ou como seriam os seus caminhos ao invés do Senhor. Então ele consultava a lua, o sol, as estrelas e a própria criação do Senhor como seu guia espiritual, e não o Senhor. Então, Manassés, ele foi o principal agente, né, que fez o Senhor enviar qual império dessa vez para destruir o Reino Sul? O Império Babilônico. Então, Naum, ele profetizou que o Império Babilônico destruiria a Síria. E naquela época ele realmente destruiu a Síria, e depois, sobre o comando de Nabucodonosor, eles vieram, atacaram o Reino Sul, né? Não nos dias de Manassés, né? Nós vamos ver algo interessante de Manassés no futuro, que eu não vou dar spoiler, mas vocês vão ver no livro de 2 Crônicas, algo interessante de Manassés. Mas fiquem curiosos por enquanto. Então Manassés vai morrer, ele vai acender a ira do Senhor, e é sobre o governo de Manassés que o Senhor vai fazer vai decidir entregar Judá, né? Porque depois de Manassés, nós vamos ter mais um rei ruim, que foi Amon, né? Então Manassés vai ter um filho chamado Amon, que foi ruim também, não tanto quanto o pai, porque Manassés, ele alcançou um nível extremo de maldade. E depois de Amon, ironicamente, vai nascer um filho muito bom chamado Josias, né? E Josias, eu diria para vocês, irmãos, que ele alcançou o mesmo nível do rei Davi, em termos de importância, porque o rei Josias, ele se conduziu em prudência, praticamente ele não teve erros. Ele foi o rei que achou as escrituras, ele achou o livro de Moisés, ele trouxe de volta esse livro, começou a praticar de novo a Torá, e além disso, ele foi o primeiro rei que trouxe de volta a comemoração da Páscoa, a celebração da Páscoa. Josias voltou a institucionalizar a Páscoa. Então, Josias, ele foi responsável por um verdadeiro reavivamento, né? De todo aquele período de Moisés, de juízes, que depois começou a morrer com o passar do tempo, que eles foram se entregando tanto à idolatria, tanto aos outros deuses, que o Senhor foi ficando cada vez mais esquecido. Então as festas solenes do Senhor, os sábados, a própria Páscoa, tudo isso foi se esquecendo, ao ponto que o próprio livro do Senhor se perdeu e só foi achado nos dias do rei Josias, né? Então Josias foi um rei muito bom, o Senhor o reconheceu, e também por amor a Josias, não seria nos dias dele que o povo seria entregue, né? Mas ainda assim o Senhor falou, como ele jurou nos dias de Manassés, ainda que Josias fosse um rei muito bom e tem um reavivamento, o mal já havia sido feito, e o Senhor teria que derramar o seu juízo sobre a tribo sul também, sobre a tribo de Judá. E aí depois teve mais alguns descendentes, né? Até que finalmente nos dias do rei Joaquim, Nabucodonosor sitiou, levou o rei Joaquim e os principais nobres, as pessoas mais importantes de Judá, que seria a nobreza, né, os aristocratas, né, as pessoas da corte, foram levadas em cativeiro para o reino da Babilônia. Dentre eles, um famosíssimo, que é o profeta Daniel, né, que nós veremos mais para frente. Então, o profeta Daniel, ele ministrou para o Senhor nos dias de Nabucodonosor. Esse foi o rei. Então, Daniel estava entre esses cativos que foram levados, né? E só que veremos isso mais à frente, quando formos ler o livro de Daniel. Então, nós vemos que o Império Babilônico, ele apareceu e cumpriu duas profecias. Ele cumpriu a profecia de Naum, né? De levar o povo cativo, dessa vez a tribo sul. Não, a profecia de Naum foi para destruir o Império da Síria. E as profecias dos demais profetas era para levar o reino sul cativo para a Babilônia, tá? Então, basicamente,
Foi o que vemos aqui no final de 2 Reis e no profeta Naum. Em relação a 1 Crônicas, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Como eu falei aqui no comecinho, os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas são basicamente genealogias. E aí eu vos pergunto, por que foi necessário fazer em 9 capítulos de genealogia? Vamos ver se vocês perceberam por que foi necessário colocar isso na Bíblia. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Para saber a descendência de que Jesus, não é? Ainda não. Ainda não? Pensem no contexto, cara. Então, o que aconteceu tanto com a tribo norte quanto com a tribo sul? O que eles tiveram em comum? Eles foram exilados. Vocês escutaram a Dessa? A Dessa falou que eles foram exilados, certo? Então, pensem no seguinte. Imaginem hoje que nós sejamos invadidos, por exemplo, pela China, tá? E aí os chineses levam todos nós brasileiros para a China, certo? E imagina que nós imagina que todos nós, vamos supor que todos nós aqui reunidos estejamos com a idade de 20 anos, certo? E aí o imperador chinês vem, né? Hoje é um presidente, mas vamos supor que naquela época fosse o imperador, e eles nos levassem do Brasil para a China, certo? Para uma cultura completamente diferente do Oriente, com costumes, modos de comer, se vestir, se portar, com as suas divindades, e nós ficássemos lá por pelo menos 40 anos, certo? E aí, Já sei por quê. isso vai gerar uma mistura cultural absurda, ao ponto, às vezes, de nós esquecermos as nossas próprias raízes, certo? Então, o principal propósito dessas genealogias era para aquelas pessoas que estavam no cativeiro ou retornando dele, poderem tentar acessar a qual tribo eles pertenciam, quem eram os seus pais, a tentar resgatar a sua identidade de hebreu e de judeu que foi perdida nessa miscigenação. Vocês conseguem entender isso? Entendeu? Então, esse é o principal motivo. Então, toda aquela geração foi corrompida, principalmente os samaritanos, né? Que ficaram mais tempo, eles miscigenaram mais. Que foi o que eu falei para vocês na semana passada, né? Então, eles miscigenaram tanto que eles acabaram misturando o Senhor com todos os outros deuses pagãos e acabaram corrompendo muito a Torá, muito a essência do que foi ministrado por eles, por Moisés e pelos profetas. Ao ponto dos judeus de Jerusalém da época de Cristo os rejeitarem e os terem até como ímpios e como gentios até, não considerarem eles como judeus, né? Então, o principal motivo dessas genealogias é para tentar resgatar a identidade que foi corrompida ou até perdida no momento do exílio, no tempo de exílio que eles ficaram fora, certo? Para tentar descontaminá-los, né, com o paganismo adquirido por essa miscigenação. E aí depois nós vamos voltar na época do rei Saul e na época de Davi. E aqui tem algumas reflexões interessantes. Hoje basicamente eu vou ser um questionador para tentar provocar vocês a tentarem entender certas coisas polêmicas até que vão acontecer aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam agora, ó, abram em 1 Crônicas. Nós vamos para o capítulo 10, porque aqui a gente já pulou as genealogias. E aí no capítulo 10, nós vamos ler o 13 e o 14. Que diz assim: Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Então aqui, olha o termo adivinhação, né? Que eu perguntei para vocês, do qual Manassés estavam trazendo de volta para Israel, acontecendo aqui com o rei Saul. Então, pergunta acerca disso.
Vocês lembram qual que foi o grande pecado de Saul, que tirou o reino dele? E segundo, o espírito que foi invocado pela adivinha era Samuel? Então vamos lá. Então a primeira pergunta, qual que foi o pecado que Saul cometeu que o Senhor decidiu rasgar o reino dele? Vamos ver se vocês lembram. Não sei. É que ele obedeceu, ele... Na besteira. Olê, Ah. tá necromancia? Oi? É a necromancia? Isso depois, mas ele tinha praticado um pecado anterior. Eu acho que sim. Ah, ele não obedeceu o que Deus mandou, né? Ele foi lá e fez a mais. Esperar, não era? Esperar pra fazer a... Ele tinha que esperar Samuel Isso. pra fazer a... Como fala? Os sacrifícios. O sacrifício. Exato, e teve mais um ainda. Esse é um desses, perfeito. E o outro? De ter mais mulheres. Não. O Senhor pediu para ele destruir os amalequitas e ele fez o quê? Ah, ele pegou ele pegou o ouro lá. e os Ele bois. deixou um cara lá. Ele poupou o rei e poupou os bens, lembra? Isso. Então o Senhor falou para ele destruir tudo, para não deixar nada. E ele, por ganância, junto com o povo, eles retevem o melhor. Retevem o gado, certo? E aí depois, quando o Senhor foi perguntar para ele, né? Falou que era pra sacrifício. Exatamente, ele falou que era pro Senhor, né? Que era um sacrifício pro Senhor, né? Aí o Senhor vem com aquela famosa frase, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Então foram esses dois episódios. Foi esse episódio que a Dalva falou, né? Que ele usurpou um papel sacerdotal de sacrifício de Samuel, né? E o segundo foi que ele desobedeceu o Senhor. O Senhor pediu para ele consumir todos os amalequitas. E ele reteve por ganância o gado. E depois mentiu para o Senhor, falando que o gado não era para ele, para o povo, mas era para sacrificar para o Senhor. Então ele foi hipócrita ainda na correção de Samuel. Ao invés dele se arrepender, ele tentou insistir na mentira. Ele foi ainda cínico, ainda por cima, né? A diferença de Davi, né? Exatamente, perfeito. Quando veio o profeta Natan e contou aquela parábola, né? E Davi pediu para ser morto esse homem, para restituir. Natan falou, você é esse homem? Imediatamente ele vestiu a carapuça, sou mesmo, entendeu? Ele não tentou dissuadir. Ele foi macho e falou, fui esse homem mesmo. E aí, e depois segundo foi o que a Carol falou, né? Ele buscou a adivinha, né? Ele tentou consultar o Senhor não apareceu. E ele foi buscar a adivinha, né? E aí, apareceu, supostamente, quem? O profeta Samuel, certo? Vocês acreditam que era o profeta Samuel mesmo? Ou não? Não? Não era ele mesmo, perfeito. Não era o profeta Samuel. E a própria Bíblia diz, né? Entendeu o rei Saul. Oi? Eu ia perguntar porque você falou supostamente. Sim, porque o rei Saul, a Bíblia diz assim, entendendo Saul que era Samuel. Então, na percepção de Saul, era Samuel. Mas em nenhum momento a Bíblia, ela afirma que era Samuel, entendeu? E não faz nem sentido, né? Por uma prática que o Senhor abomina, um dos principais profetas que o Senhor amou, que foi Samuel, aparecer sobre o governo de uma adivinha, né? Não faz sentido nenhum. Mas ela veio ali como própria punição a Saul por ele ter buscado uma adivinha, entendeu? Tanto é que o que veio da boca desse espírito foi verdade, né? Saul morreu naquela batalha, né? Assim como Jonatas e seus filhos, né? Então, o que aquele espírito disse, se cumpriu. Mas a falta de interpretação das pessoas pode achar que realmente era ele. E acaba até validando a prática, Exatamente. né? Da adivinhação. Sim. Mas vocês veem em Manassés, né? Como que isso é abominável ao Senhor, né? Você buscar uma outra fonte para guiar a sua vida que não seja o Senhor. Esse é o problema da adivinhação e de qualquer outra fonte. Seja búzios, seja carta, seja horóscopo, seja qualquer coisa. Qualquer coisa que você tente buscar, direcionar o seu destino, a sua vida e não o Senhor vai entender isso como adivinhação.
Ficou clara essa ideia de adivinhação? Então, beleza. Aí, na sequência, nós vamos agora aqui, ó. Essa parte é muito polêmica, eu quero ver o que vocês pensam disso. Olha só que interessante. Nós vamos agora para o capítulo 13, e essa é bem polêmica. No capítulo 13, eu vou ler os versículos 9 e 10. Então, vamos lá. Então, capítulo 13, versículos 9 e 10. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Beleza. Então a gente leu isso, certo? Antes de fazer a pergunta para vocês, eu vou dar uma pista para vocês, tá? Então agora a gente vai para o capítulo 15, versículo 15, e aí depois eu vou fazer a minha pergunta. Presta atenção o que diz aqui no capítulo 15, 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Qual é a minha pergunta? Por que que o Senhor matou Uzá e qual que foi o pecado de Uzá? E aí se aprofunda. Não ter feito. A arca tinha que ser transportada pelos levitas. Também. Mas pelas varas. Só que tem mas pelas varas. Perfeito. E observem que a arca estava sendo levada por 2 homens. Estava sendo levada por Uzá e por Aiô, certo? Então Aiô também estava levando a arca. Só que Aiô não foi ferido, só Uzá, entende? Então não era um problema de um ser levita ou outro não. Senão Aiô teria sido morto também, entendeu? É que não estava sendo carregada, né? Colocaram acho que o carro, não foi alguma coisa assim? Depois. Ou não? Ela estava sendo carregada, né? Mas quando os bois tropeçaram, acabou havendo um desequilíbrio e Uzá teve que pôr a mão na arca, certo? Certo. E aí ele morreu. Agora eu vos pergunto, se vocês pudessem definir o pecado de Uzá em uma só palavra, qual palavra vocês usariam? É difícil isso daí, tentem refletir. Obedecer e não sacrificar. Hã? Uma palavra? Uma palavra. Displicência. Na arca. Sim, ele botou a mão na arca, foi uma consequência de alguma falha dele, que Aiô não cometeu. Então, Aiô não cometeu uma falha que Uzá cometeu, e a falha dele foi ter posto a mão na arca, certo? Mas o que levou ele a cometer esse erro? Uma palavra só. Culpa a Deus, Hã? desobediência. Não foi desobediência, Culpa. culpa também não. Eu acho que Davi não pediu permissão para Deus para transportar a arca. Mas se fosse assim, Aiô teria sido morto também. Só que Aiô não foi morto. É isso que vocês têm que pensar na equação. Aiô... Eu sei. Estava em pecado. Não estava em A pecado. arca era intocável e aí tinha que ser levada pela vara e aí ele tocou pra segurar e não tinha que ser tocado pela... Isso. O que levou ele a morrer foi porque ele tocou na arca Isso. e Aiô não tocou. Agora, por que ele teve que tocar? Porque pensem comigo, tá? Vamos imaginar a situação, tá? Para vocês entenderem. Então, imagina que Aiô tá levando do lado esquerdo, certo? E Uzá tá levando do lado direito, certo? Os bois tropeçaram, certo? Então, a arca vai desequilibrar para os dois, certo? Só que por algum motivo, Aiô não colocou a mão e Uzá colocou, certo? É profunda essa reflexão. Eu vou dar uma dica para vocês. A gente lê um livro... Hã? Uma falta de confiança, talvez, Ainda não. Pensem no livro que a gente leu. A gente leu um livro, depois de Salmos, que fala sobre esse atributo,
Foi escrito por Salomão. Prudência. Prudência. Perfeito. Perfeito. O erro de usar, ele foi insensato, tá? Então, como é que a gente entende isso? Pensem assim, ó. Então, eles estavam carregando nos varais, tá? Eles estavam carregando do modo certo, certo? Eles estavam levando com bois a arca. O caminho, geralmente, naquela época não tinha muitas estradas, né? As estradas vieram com os romanos muito mais à frente. Então, a estrada era de terra, tinha pedra, tinha oscilação, certo? Então, e eles sabiam que eles não poderiam colocar a mão na arca, tanto é que Aiô não colocou. Ou seja, quando eles foram levar a arca, Aiô se colocou numa posição em relação à arca, que ele ficou numa posição que mesmo que a arca desequilibrasse, ele conseguiria corrigir a arca sem precisar colocar a mão. E Uzá se colocou numa posição imprudente, aonde eles teriam acesso a tocar a arca, e tocou e, portanto, morreu. Então foi uma questão de prudência, entendeu? É como Aiô tivesse planejado a sua rota, como que ele levaria a arca, porque ele saberia que não poderia tocá-la, e Uzá foi levá-la para carregar de qualquer jeito. Entende? Então foi uma imprudência de Uzá e uma prudência de Aiô. Entende? E aí, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Então, todos nós, creio que um dia tivemos um superior, um patrão, alguém que esteve sob comando de um determinado ofício que nós prestamos para essa pessoa. E nós, quando temos o nosso patrão, ou por respeito, ou por medo de ser demitido, nós tentamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível para não descontentar o nosso patrão, certo? E os levitas, eles eram classificados em três grupos, não sei se vocês lembram. Tinha o grupo que montava o tabernáculo e transportava a arca, que Uzá e Aiô participavam, né? Tinha o grupo sacerdotal que fazia os holocaustos, né? E tinha um outro grupo que preparava o acampamento. Então, o grupo que carregava a arca, eles faziam só isso, entendeu? Então, quando a gente foca numa função só, o que esperam da gente? Excelência, perfeição naquilo que está fazendo, né? Porque pensem comigo, é diferente, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe num bar, eu opere um caixa, tire o café e tire o chopp, certo? Imagina que eu faço essas três funções, né? E depois o patrão chega para mim e fala: Leandro, quero que você fique só no caixa. Qual versão do Leandro faria melhor o trabalho? A versão que divide o trabalho em três, que tem que tirar chopp, café e operar o caixa? Ou a versão que opera só o caixa? Quem que faria melhor o trabalho? Exatamente. Então o Senhor, ele separou a tribo dos levitas em três, justamente porque ele queria perfeição em cada área que o Senhor os designou. Seja para o ofício de sacerdote para ministrar ofertas, seja para a tarefa de montar o tabernáculo, ou seja para a tarefa de carregar a arca. Então, Uzá e Aiô, eles deveriam ter perícia o suficiente para se colocarem numa posição de carregar a arca, para se algum inconveniente, algum obstáculo acontecer, seja da terra, seja de tropeçarem, por exemplo, numa pedra, ou os bois tropeçarem, eles conseguirem contornar a arca sem precisar colocar a mão. Vocês entendem? Uhum. Que eles só viviam para isso? A única função deles era carregar a arca. E a partir do momento que Uzá colocou e Aiô não colocou, ficou claro que um foi prudente e o outro foi negligente? Do contrário, Aiô também teria sido morto? Você vê que é muito profundo, né? A gente tem que mergulhar no texto e esmiuçá-lo para chegar nessa conclusão. Mas ficou claro? Colocando dessa forma para vocês? Uhum. O que vocês acharam? Ficou, né? Ficou, né? Porque lendo o texto fica muito nebuloso e parece que o Senhor está sendo muito severo com Uzá, né? Mas quando você entende todo o contexto, que o levita foi separado para fazer só isso,
entendeu? A função dele era carregar a arca, e ele já deveria ter simulado isso na cabeça dele 1 milhão de vezes, ficar claro sobre a prudência de Aiô e a insensatez de Uzá. Então por isso que é importante vocês pegarem todo o contexto em volta e aplicarem para tentar melhorar a compreensão, principalmente dessas partes mais polêmicas. E depois, nós vamos aqui, ó, para o capítulo 14, do 14 ao 16. E agora que eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou fazer uma pergunta agora no futuro, tá? Então primeiro vamos ler o texto, ó. Então 1 Crônicas 14, do 14 ao 16. Diz assim: E tornou Davi a consultar a Deus. Olha só, tá vendo? Ó? Então, enquanto uns consultam astros, estrelas, enquanto Saul consultava a adivinha, olha quem Davi consultava: o Senhor. Olha só a diferença, né? E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: prestem atenção, ó. Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Muito bem. Primeira pergunta aqui. Quem que foi o responsável por esse empreendimento militar de Davi? Deus. O Senhor, perfeito, Deus. Agora a pergunta que eu vou fazer no futuro para vocês. Qual pecado gravíssimo Davi cometeu no futuro, no qual ele se esqueceu exatamente desse episódio? O censo. O Censo. censo. Vocês percebem agora por que o pecado do censo foi tão grave? Vocês lembram qual que foi o pecado do censo? Ele mandou contar lá as tribos lá. Isso, Vânia, perfeito. Então vocês percebem por que foi tão grave? Porque aqui, ó, vocês viram o planejamento do Senhor? Como que o Senhor, além de dar a vitória, como o Senhor planejou a estratégia, né? Então não foi uma vitória dada por superioridade militar, não foi porque Davi tinha mais carros, porque Davi tinha mais homens, ou pela própria brilhantismo estratégico de Davi. Mas vocês viram nessa passagem que toda a estratégia veio do Senhor. O Senhor instruiu aonde ele deveria estar, no momento que ele deveria estar, e entregou os filisteus na mão de Davi. E anos depois, ao levantar o censo, Davi estava dizendo: foi o meu exército, foi a minha inteligência, foi o meu número de soldados que conquistaram as vitórias. Vocês perceberam, comparando esses dois textos, a gravidade do censo para o Senhor? Fica claro, né? Então vocês veem que a Bíblia, ela tem resposta para tudo, né? Então, às vezes, quando a gente vai ler o censo de modo isolado, vamos supor que a gente abra a Bíblia e caia direto no censo. A princípio a gente vai falar: o Senhor está sendo muito severo, né? Mas quando a gente vai olhar capítulos atrás, a gente vê que o Senhor era aquele que fazia toda a estratégia, todo o empreendimento militar, e Davi tinha total noção e conhecimento disso, porque o Senhor falou para ele fazer dessa forma. Ele escutou o Senhor de determinada forma e obedeceu, e foi bem sucedido nisso, né? Assim como também o próprio Uzá e Aiô. Se nós cairmos direto no texto, sem contexto antecedente, a gente vai pensar que o Senhor está sendo severo com Uzá. Mas se voltarmos lá para o livro de Levíticos e observarmos como o Senhor organizou os levitas, como o Senhor exigiu que cada levita fosse especialista naquela tarefa que o Senhor designou, nós vimos que Uzá foi imprudente e negligente com o seu trabalho em direção ao Senhor. Então, observe como tudo isso está relacionado, né? E depois, na sequência aqui, nós vamos ter o capítulo 16 de 1 Crônicas. Nós vamos ler a partir do 8 até o 12. Diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos.
Então, vamos fazer versículo por versículo. Então, primeiro, louvai o Senhor, né? Engrandecei o Senhor e invocar o seu nome e fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Então, o que é isso se não os evangelhos? Se não evangelizar uma pessoa, né? Que é justamente contar aquilo de bom que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Depois, continuando. Tá perto. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, servos vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então aqui, Davi lhe dá uma pequena lição de como devemos adorar ao Senhor. Então tem muitas pessoas que quando oram, geralmente nossa oração é uma oração de petição, né? De lhe pedir coisas ao Senhor. Mas a nossa oração também tem que ter esse aspecto de ação de graças, de reconhecimento do que Ele fez, mas não só somente a oração, mas também o papel evangelístico de contar ao próximo as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Contar as experiências positivas nas quais o Senhor nos fez, no qual o Senhor nos abençoou no passado, para que essas pessoas possam ver essas boas obras e possam glorificar ao Senhor, que é o que o Senhor Jesus também nos ordena como sal da terra e luz do mundo, né? Para que nós nos misturemos como sal e que nós apareçamos como a luz, para que os gentios possam ver nossas boas obras e glorificar ao Senhor. E muitas vezes serem evangelizados por esses testemunhos também, né? E depois aqui, no capítulo 18, o capítulo 18 é uma reflexão importante, porque a gente acaba lendo o capítulo 18, eu já vou contextualizar para vocês entenderem o que diz ele, mas eu quero que vocês entendam ele na aplicação dos judeus nos dias de Jesus, né? Então, vocês observando o capítulo 18 de 1 Crônicas, vocês vão entender por que os judeus tinham tanta dificuldade de ver Jesus como Messias, né? Porque no capítulo 18, nós vamos ver Davi sendo bem-sucedido contra todos, contra os filisteus, contra Amon, contra Moabe, contra o Egito, contra Damasco, contra a própria Síria. Então todos os inimigos que vieram pelejar contra Davi, o Senhor entregou todos na mão de Davi. E ali, naquela época, na época de Salomão, foi uma das únicas vezes da história de Israel onde Israel não teve nenhum inimigo. Porque Israel era a nação mais poderosa e todos pagavam tributo a Israel. E esse foi um momento único. E não foi à toa que o Senhor prometeu que a linhagem do Messias viria segundo esse reino davídico. Porque foi a primeira vez que os judeus tiveram paz genuína. Tanto é que depois dos dias de Salomão, essa paz perdurou. Até que Salomão pecou, né, por conta de suas mulheres, e o Senhor começou a trazer esses inimigos de volta, no finalzinho do reino de Salomão, né? Mas até então, nos primeiros 2 terços do reino de Salomão, e durante o governo todo de Davi, o Senhor entregou todos os inimigos nas mãos de Davi, e ali finalmente teve paz. Então, quando o Senhor falou que traria um descendente, né, davídico, da linhagem de Davi, e falou que o reino seria semelhante, o judeu, observando isso, ele pensou assim: o Messias certamente, né, virá como esse general brilhante, né, que era Davi, né? Esse general será guiado pelo Senhor, destruirá os romanos, né, que é o império que então o subjugava, e nos trará uma paz semelhante àquela que houve no tempo de Davi. Mas aí veio o quê? Como disse, né, o texto de Isaías, né? Veio um homem com aparência comum, que não se destacaria numa multidão. Veio um carpinteiro, né? O homem pobre, o homem de dores, né? Como diz o livro de Isaías, né? Veio um homem comum, né? Que nasceu numa cidade comum, numa cidade pequena, como diz a profecia do profeta Miqueias, né? De Belém de Judá, que é uma das menores, né? E depois morou em Nazaré também, que era uma cidade miserável, né? Era uma cidade pequena, sem relevância no contexto judeu atual. Então vocês veem que o judeu realmente era muito difícil crer que Jesus era o Messias,
E se eu estivesse lá com a cabeça desse judeu, que tivesse sido contado pelos meus antepassados sobre o reino do rei Davi, que está documentado até no Talmud, eu teria muita dificuldade também de crer que o Jesus era o Messias. Então, por isso que quando o apóstolo Pedro, ele fez a confissão, né, quando Jesus falou, quem dizeis vós que eu sou? O apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, né? Porque isso não foi revelado a ti por carne e sangue, mas foi revelado pelo meu Pai que estás nos céus. E é por isso que todos nós ali que estamos na Caris, que tivemos essa mesma revelação de Pedro, devemos ser muito gratos por conseguir confessar que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Só dessa confissão estar na nossa boca e nós crermos nisso, quer dizer que foi o Senhor que revelou isso no coração. Tem milhares de pessoas que escutam a mesma coisa e blasfemam e não creem e ironizam. E não vão acreditar nunca que Jesus Cristo é o Messias e é o Filho do Deus vivo. Então, isso aqui é para que nós tenhamos esse peso, essa confissão que a própria Vânia e que o Ari fizeram no batismo, que a Ágata também o fez, não é uma confissão qualquer. É uma confissão que o próprio Cristo disse que só veio nos lábios de vocês durante a confissão do batismo, porque o Senhor revelou isso nos seus corações. Então vocês não falaram isso do seu próprio cérebro, do seu próprio entendimento, do seu próprio ser racional. Vocês falaram porque o Senhor os inspirou a falar. Porque o Senhor revelou por fé que Jesus Cristo é o Messias para vocês. E é por isso que vocês confessaram publicamente isso no batismo. Vocês entendem o peso? Parecem palavras simples, você confessar que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas isso é algo dado do céu, não é dado pela nossa razão. Em nenhum momento nós falamos isso do nosso próprio entendimento, entendeu? Então esse é o peso dessa declaração, né? Uma declaração, não uma declaração qualquer. Então eu quero que todos vocês que foram batizados, vocês considerem que essa confissão feita pelos lábios, esse batismo em nome do Senhor Jesus, do Pai, do Espírito e do Espírito Santo, foi algo provocado pelo próprio Senhor em nós e não por nós mesmos. Essa confissão foi divina, em Deus e em nós. E aqui, por fim, nós vamos no capítulo 19. Eu já abordei isso no texto de Samuel. Mas é aquela passagem que o pai do rei de Amon, ele falece, né? E esse rei, ele foi muito generoso com o rei Davi, né? E o rei Davi ele era muito conhecido por retribuir as generosidades que lhe foram apresentadas no passado, né? Então ele foi prestar as condolências, né, pro rei de Amon, que era o filho, no caso, né, do pai que morreu. Mas ele foi levado a acreditar pelos seus conselheiros que Davi não estava consolando ele estava mandando, na verdade, esses mensageiros para poder espiar a terra e atacar o reino de Amon e poder conquistar o reino de Amon. Então Davi, ele foi tentar retribuir uma generosidade na qual ele recebeu pelo então rei de Amon que faleceu, e ele foi injustiçado, né, nessa causa, né? Ele foi mal interpretado. Então, qual que é a lição que a gente toma aqui, né? Principalmente como cristãos no dia de hoje. Muitas vezes nossos atos podem ser mal interpretados, né? Como falsos, como interesseiros. Mas tudo que vocês forem fazer, façam pensando que vocês estão fazendo pelo Senhor, né? Procurem fazer o bem ao próximo, pensando que você está fazendo ao Senhor, né? Porque o Senhor Jesus diz que todo aquele que visita o preso ou doente, que veste o nu, que alimenta o faminto, não está fazendo verdadeiramente essa pessoa que está nessa condição, mas está fazendo ao próprio Deus, porque nós somos feitos em imagem e semelhança do Senhor. Então, por mais que a pessoa mereça ou não mereça, se o Senhor colocou fazer o bem a uma pessoa, seja ela má, seja ela sua inimiga, sua adversária, ou seja, até uma pessoa que não gosta de você, se o Senhor colocou esse desejo de fazer o bem, pense primeiramente se está fazendo esse bem diretamente ao Senhor.
E ali se cumpre o mandamento que o Senhor Jesus disse, né? Amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, percebam que vocês conseguem cumprir o amar ao próximo como a ti mesmo, amando diretamente a Deus. Então procurem amar o Senhor primeiramente na pessoa e não a pessoa em si. Porque aí não há erro. Você vai sempre conseguir amar. Porque você vai conseguir discernir a pessoa do Senhor. E às vezes a pessoa não merecendo, pelo Senhor você consegue fazer esse sacrifício que o Senhor espera, que o Senhor Jesus pediu também. De amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos fazem mal e nos maltratam. E aqui eu encerro. Vou levar um tempinho para dúvidas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, principalmente daquelas questões polêmicas. Fiquem à vontade, irmãos. Orley, Oi, pode falar, cara. esse Manassés, ele é o mesmo que quando anunciam Jesus que ele vem da descendência dele, não é isso? Qual Manassés, cara? O rei Manassés? Ah, não, é o mesmo nome? Não. É, quando eles anunciam que Jesus, como é que fala? Que antes de Abraão tinha... Como era o nome, meu Deus? É Manassés, não é? Não. Melquisedeque, eu confundi, desculpa. Ah, do Melquisedeque? Eu confundi. Ah, tá. Não é Manassés, é Melquisedeque. Uhum. O Manassés, vocês vão ver uma coisa muito interessante dele em 2 Crônicas, que vocês nem vão acreditar. Mas tentem não ser curiosos, tá? E tentem não pegar spoiler, tá? Tentem não ler 2 Crônicas ainda. Senão vocês vão estragar a surpresa quando vocês foram ver algo interessante de Manassés. Tentem guardar a sua curiosidade para momentos futuros. Então, irmãos, na semana que vem, provavelmente a gente vai começar muitos profetas. Eu vou tentar alternar primeiro Crônicas, sempre com um profeta, tá? Porque agora muitos profetas vão pregar durante o exílio, tá? Tanto no exílio assírio, quanto no exílio babilônico. Então... E como o primeiro Crônicas tem muitas repetições, é importante também a gente ler os profetas para a gente ter mais conteúdo e mais substâncias novas para serem discutidas semana que vem, tá? Então, a partir de amanhã, nós já teremos os profetas agregados novamente com os textos de 1 Crônicas. Faremos uma alternância para variar os textos, tá? Vou fazer uma oração aqui para encerrar. Olha, deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Esse Manassés, deixa eu ver. José, Efraim era um dos filhos dele e Manassés também. Esse Manassés que a gente está falando é o mesmo? Não, aquele Manassés... Não tem nada a ver. Não, é um nome qualquer, entendeu? Ah, tá bom. Então, por exemplo, existiram vários Josés. Por exemplo, existiu o José, filho de Judá, né? De Judá não, de Jacó. E existiu o José casado com Maria, entendeu? É só um nome. Esse José que eu tô falando é filho de Jacó. Isso. E aí José teve Efraim e Manassés, que viraram tribos, né? Mais pra frente. Agora esse Manassés aqui, ele é um rei pessoal. Ele é o rei, filho de Ezequias, né? Então vocês veem, um rei muito bom, né? Um dos melhores reis, né? Deu à luz a um dos piores reis, né? Vocês veem a ironia, né? Como que um rei tão bom pode ter um filho que vai ser um rei tão perverso e mau, né? Então é uma pessoa, tá, mãe? É o filho do rei Ezequias, esse Manassés. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada. Imagina. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais essa quinta-feira, Senhor. Te agradeço pela interação dos meus irmãos. É muito mais agradável quando todos participam, quando eles agregam mais conhecimento, Senhor, e dúvidas também, para que seja cada vez mais abrangido e aperfeiçoado todos os aspectos que podem vir, Senhor, desse estudo bíblico que estamos fazendo nessa jornada, Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe nas semanas que virão. Terão muitos livros bonitos dos profetas, Senhor. Textos maravilhosos, aos quais o Senhor mostra a sua graça, a sua misericórdia, principalmente, Senhor. Pois o povo já vai estar na lama, já vai estar no exílio.
E virão palavras duras ainda, mas muitas palavras de conforto também, Senhor. Então nos abençoe e nos ilumine com o Espírito Santo, para que na leitura diária possamos compreender. E se alguma coisa nos faltar, Senhor, retenha na nossa memória para que seja perguntado na quinta-feira que vem, para que todos nós possamos ser aperfeiçoados nesses aspectos que podem surgir pelas dúvidas dos nossos irmãos aqui presentes, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Está encerrado, amados.